fim a passos largos. E-book. Copyright Direitos Autorais 2023 e Inucbrentes edição do autor. Revisão literária. Do autor. Autor. Inucbrentes 2023 a 1 reedição impresso no Brasil, versão em português, todos os direitos reservados ao autor. Introdução. Jesus, ao falar sobre o fim, deu ao homem a base de cálculo pelo qual ele vai se intensificar, falou não de soma, mas de multiplicação. Mateus 24:12. Vivemos exatamente no tempo do fim, onde o pecado está se multiplicando juntamente com a tecnologia, onde quanto mais o homem se tornar perverso, mas ele evoluirá em suas tecnologias para desafiar o céu. Veremos nesse pequeno livro quais são os principais eventos que nos mostram que o fim está caminhando a passos largos. Aproveite todos os passos dessa maravilhosa leitura. Simulação de um futuro próximo. Estou dentro de uma caverna fria e úmida e apesar da água e comida, sinto-me com fome e muito cansado. Estou com alguns amigos e alguns deles não conseguem ficar em pé, devido ao cansaço extremo. Já faz um tempo, nos encontramos nessa situação e ao olhar para o céu me pergunto: será que vou conseguir? O desespero tem tomado conta de mim, mas tudo isso começou quando estava na casa de um amigo e ouvimos no noticiário sobre o decreto dominical. A princípio não demos muita importância, pois já tínhamos ouvido falar muitas outras vezes sobre essas notícias por amigos na internet. Mas suponhamos serem apenas boatos e que nunca haviam acontecido de fato. Porém aquele dia parecia ser diferente, algo que deixou nossos corações preocupados, porque quem dava a notícia era uma rede de televisão muito famosa. O repórter dizia que, em consequência da crise mundial que assolava os países emergentes e não emergentes, estes deveriam receber ajuda económica para se reerguerem e esses que recebessem ajuda, deveriam em troca, fazer alterações em sua legislação. Veio um pensamento de medo sobre mim, pois havia um tempo em que o mundo inteiro tinha ingressado em uma grande crise e apenas um país não tinha sido afetado. Esse país propôs um acordo com os Estados Unidos, a maior potência económica e financeira do mundo, responsável pela distribuição de recursos, juntamente com outros países. O acordo consistia em que os Estados Unidos influenciassem as nações que recebessem ajuda, para que mudassem sua Constituição, separando um dia de descanso universal para todos estabelecido por esse pequeno país. Logo todas as nações aderiram à mudança da nova Constituição Mundial, que era composta por leis civis e trabalhistas. Em consequência disto, os documentos dos cidadãos deveriam sofrer alterações e as leis trabalhistas exigiam a aplicação do trabalho de segunda a sábado, sendo o descanso no dia de domingo, como um dia para confraternização entre as famílias, estabelecendo-se assim a paz mundial. Pela primeira vez vi os países unidos em um só propósito. Entre os guardadores do sábado surgiam as perguntas: e agora? Como vamos santificar o sábado? Se todo mundo agora por lei deve trabalhar aos sábados e descansar no domingo? Me lembrei da história do rei Nabucodonosor, registrado no capítulo 3 do livro de Daniel, quando este havia ordenado aos povos que se curvassem perante uma estátua de ouro que ele havia levantado. Estava ocorrendo uma situação semelhante, pois um dia de descanso havia sido levantado para ser reverenciado como uma estátua por todos os países do mundo, semelhante que aconteceu no tempo de Daniel.
Muitos amigos que estavam guardando o sábado, entraram em desespero, tirando seus filhos das escolas, e muitos por se oporem às modificações do novo documento, que previa o acordo da nova Constituição, perderam seus direitos como cidadãos e não poderiam mais frequentar hospitais e universidades, perderam assim, todos os seus documentos tornando-se indigentes. Em consequência disso, também tiveram os bens confiscados. Muitos judeus por guardarem o sábado tiveram o mesmo tratamento. Logo veio em minha mente a lembrança do relato da época da Segunda Guerra Mundial, perguntei-me então: será que vou morrer? A angústia se apoderou de mim e de muitos amigos. Nós nos reunimos em algumas casas para discutir o assunto, e ao ligarmos a televisão, um dos comentaristas em um programa de notícia, disse que pela primeira vez o mundo estava vivendo um período de paz, mas que todos que fossem contra a nova Constituição Mundial, estariam declarando ser contra a paz mundial. Após isso houveram muitas manifestações, pessoas com seus cartazes levantados chamavam os guardadores do sábado de terroristas. Os recursos de muitos amigos estavam acabando e alguns deles não suportavam a ideia de ficar sem roupa e sem alimento, decidiram assim assinar o documento em obediência à nova Constituição Mundial. Este documento declarava serem eles cidadãos de bem, e nós por outro lado sofríamos muito por não aceitarmos as implicações deste novo documento. As pessoas nos olhavam com olhares diferentes devido a não aderirmos ao novo sistema econômico digital. Muitos idosos e crianças adoeceram e morreram, a minha fé foi provada grandemente. Alguns diziam que se nós dizíamos estar fazendo a vontade de Deus, porque Deus estaria permitindo que sofrêssemos daquela forma. Nossos próprios familiares não quiseram nos ajudar e justificavam dizendo não acobertar criminosos. Logo um grande número, que estava unido em oração, buscando força do céu, foi diminuindo paulatinamente. Pessoas que tinham fugido para as montanhas voltaram e retomaram suas vidas como antes. Diziam que não estavam vivendo na época da Idade Média para estarem fugindo como loucos, diziam eles. Ninguém vai nos matar apenas por causa de um dia. Mesmo sem nossos documentos, temos ainda nossos direitos garantidos por órgãos internacionais. O tempo então foi passando e as coisas se tornaram ainda mais complicadas. O mundo todo havia entrado em uma grande comoção após uma entrevista feita por uma rede de televisão. Nessa entrevista, um homem se apresentou como sendo Jesus Cristo. Este era um homem muito bonito e dizia que a Terra estava passando por um período de paz, dizendo ainda conhecer a Buda, Maomé, Gandhi e todos os grandes líderes espirituais da Terra. Por fim ele se apresentou como sendo o próprio Jesus Cristo. Muitas pessoas riram dele até que então foram colocados perante ele doentes terminais. Pessoas com doenças crónicas e degenerativas vinham até ele de todas as partes do mundo, ele curou a todos, sendo o acontecimento transmitido por redes internacionais de televisão e internet. Passava o dia inteiro curando as pessoas como Cristo havia feito no passado. Os líderes políticos e espirituais da terra se curvavam diante dele, e para cada alma em sofrimento ele apresentava uma palavra de conforto, pois falava fluentemente todos os idiomas da terra, incluindo todos os dialetos. Sobre ele repousava uma luz semelhante a uma lâmpada reluzente, e por onde ele caminhava essa luz o acompanhava. Os cientistas não conseguiam explicar tal fenómeno e ao se aproximar perto dele as pessoas sentiam uma grande alegria. Em resposta afirmava que a luz que provinha do seu corpo representava a glória adquirida após a sua ascensão ao céu. Todas as pessoas que vinham até ele, para serem curadas, ele conhecia todas pelo próprio nome de forma individual.
Quando em entrevista foi perguntado a ele o porquê dele ter vindo à Terra somente agora e não antes, na época das maiores crises da Terra, em resposta aos entrevistadores ele dizia ter vindo cumprir as Escrituras e só poderia ter vindo na época certa. Com a Bíblia na mão citava textos que falavam da sua segunda vinda à Terra, dizia ainda ser necessário a Terra passar por um pequeno período de paz, para depois levar seus filhos que acreditavam nele para o céu definitivamente. Disse também que a observância do domingo, sendo observado como dia de descanso universal ordenado por Deus, uniria as nações em um propósito de paz. Também disse que os observadores do domingo teriam grandes bênçãos vindas do céu e todos seriam abençoados por guardar esse dia, porém aqueles que não observassem esse dia não poderiam alcançar o favor de Deus, consequentemente impedindo a paz mundial. Senti meu corpo arrepiar-se quando ele disse isso. Percebi que era chegado o tempo e precisávamos fugir imediatamente como previa as Escrituras. Usando a pouca habilidade que eu possuía, em consequência de meu contato com a natureza, para tentar sobreviver. Eu procurei um lugar isolado. Muitos amigos meus choravam copiosamente pedindo a minha ajuda. Percebi que muitos deles não possuíam fé e confiança em Deus, mas estavam movidos pelo desespero de salvar suas vidas. Levar a todos esses, poderia colocar nossas vidas em perigo e de muitos outros também. O que poderia fazer? Pensei. Uma grande angústia tomou conta de mim. Como poderia eu deixar para trás pessoas que eu amava muito? Chorei muito, mas decidi partir sozinho pegando minha mochila, com alguns pertences e comida. Decidi partir rumo a um lugar seguro. No trajeto encontrei alguns guardadores do sábado que fugiam também, logo depois de terem ouvido o pronunciamento daquele homem que dizia ser Jesus Cristo. Após seu pronunciamento, houve uma grande comoção em todas as cidades, as pessoas começaram a gritar nas ruas, com cartazes levantados, chamando todos os guardadores do sábado de terroristas e inimigos da paz mundial. Muitos guardadores do sábado foram mortos por fanáticos acusados de serem perturbadores da paz mundial. Outros foram levados a campos de concentração para serem colocados em serviços forçados. O mundo inteiro foi levado a uma grande confusão e violência. Pessoas simples e magistrados que guardavam o sábado foram levados aos tribunais locais para apresentarem sua defesa perante os legisladores, mas foram abandonados pelo governo à própria sorte, sendo condenados à prisão e acusados de violarem a nova Constituição Mundial. Os debates sobre a observância do sábado e a observância do domingo eram constantes e transmitidos em redes de televisão e internet, repercutindo assim, em escala mundial. Muitos cristãos foram assim estimulados a partir desse evento a estudarem sobre o tema na Bíblia e, decidindo por assimilação e atuação do Espírito Santo, a guardarem o sábado. Sendo então, em consequência dessa decisão, perseguidos de forma implacável. No nosso trajeto encontramos muitos outros que também fugiam como nós. Mesmo com o risco de sermos capturados, falamos a eles sobre a necessidade da obediência a Deus especificado em Êxodo 20, 1 a 17, Isaías 58, 13,14. Lucas 23, 54 a 56. Romanos 7, 7. Romanos 7, 12. Romanos 2, 13. Hebreus 4, 4. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 14, 12. Depois de longa caminhada, sem dinheiro e outros recursos para continuarmos, a única coisa que passava pela minha cabeça era: por quanto tempo ainda teríamos que andar?
Na fuga, encontramos pequenos vilarejos isolados da civilização que se escondiam no meio do mato. Em um desses vilarejos, encontramos outros guardadores do sábado. Já estavam ali por algum tempo e seus recursos já estavam se acabando. Tinham apenas alguns pães e água. Comemos e dormimos um pouco aquela noite, porém fomos repentinamente acordados por um barulho de gritos. Fanáticos colocaram fogo no vilarejo ao lado. Em desespero pegamos os poucos pertences e alguns pães e fugimos. Ao fugir podíamos ver as casas em chamas. Ao chegarmos próximos a um rio tiramos nossas roupas e colocamos em nossas mochilas. De noite, sem nenhuma visibilidade, entramos no rio para poder atravessar e tentar chegar a outra margem. Após chegarmos em uma floresta próxima, um dos nossos amigos havia machucado o braço. Ao amanhecer fizemos nele um curativo com algumas plantas existentes no local. O único pensamento que vinha em minha cabeça era: se caso não encontrássemos um lugar mais escondido, poderíamos logo ser apanhados e mortos. Fui tomado então pelas lágrimas. Em minha cabeça passavam 1000 coisas. As pessoas queridas que tínhamos deixado para trás, saudades da minha família, do meu emprego, minha vida. Sentei em uma pedra até o amanhecer com fome, fraco e debilitado, chorando muito, pedi forças a Deus. Peguei uma pequena Bíblia que possuía, para ver se encontrava uma palavra de conforto. Ao abrir a Bíblia, meus olhos repousaram sobre uma passagem que dizia: o justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Chamei meus amigos e reunidos ajoelhamos no chão daquele local e pedimos que Deus nos guiasse e nos protegesse até o fim. Depois de andar longas horas, por uma mata virgem, através das montanhas, encontramos um lugar onde passava um pequeno riacho. Próximo a esse riacho havia uma vegetação comestível, decidimos ali montarmos o nosso acampamento. Ficamos bastante tempo nesse acampamento e conforme os dias foram se passando, a ansiedade tomava conta de mim. Não sabíamos quanto tempo ainda teríamos que ficar naquele lugar. Líamos a Bíblia várias vezes, sendo nossa única fonte de entretenimento. Fizemos um estudo aprofundado sobre o livro de Daniel e Apocalipse, víamos que estávamos passando o tempo de angústia descrito em Daniel 12. Vimos ainda que faltavam ainda alguns eventos acontecerem, como as 7 últimas pragas descritas no livro de Apocalipse no capítulo 16. Sendo movidos de grande medo, mas ao mesmo tempo de curiosidade, decidimos, depois de algum tempo, descer as montanhas para averiguar como estava a situação no mundo. Vimos um rio que ainda existia. Ao chegarmos perto do rio, percebemos que a água estava vermelha. Ao nos aproximarmos do rio, sentimos um cheiro que se tornava insuportável. Existiam ali muitos animais que se estendiam mortos à margem do rio. Decidimos colocar nossas mãos na água e com muito medo percebemos que toda a água daquele rio havia se tornado em uma enorme poça de sangue. Concluímos que as 7ª últimas pragas já haviam começado a cair. A segunda praga descrita em Apocalipse capítulo 16 já estava na terra. Corremos de volta para nosso acampamento para ver a nossa nascente, vimos que nela ainda corria água doce, foi então que nos ajoelhamos e com muitas lágrimas agradecemos a Deus. O assunto das 7 últimas pragas não saía de nossas mentes e então começamos a estudar esse assunto mais profundamente. Vimos que outras pragas descritas no livro ainda não haviam caído e nós decidimos que deveríamos descer até a cidade para conseguirmos mais informações. Tentar adquirir um pequeno rádio com um bom sinal de transmissão seria para nós o suficiente.
Porém estávamos com muito medo de colocarmos a nossa vida em risco e só depois de muita relutância e oração decidimos descer apenas para ver se conseguiríamos obter este rádio e voltar rapidamente. Ao chegarmos à civilização contemplei em choque a cena mais horrível de toda a minha vida. As pessoas tinham sobre seus corpos feridas gigantescas que estavam abertas como se elas estivessem com seus corpos em decomposição ainda vivas. Uma mulher se aproximou de mim com grande desespero pedindo para que eu orasse por ela e por seus filhos. Fui tomado pelas lágrimas e não consegui dizer uma única palavra. Meu amigo, que estava atrás de mim, disse que havia conseguido um rádio com bom sinal de transmissão e então voltamos apressadamente para o acampamento. Estávamos muito fracos e debilitados. Ao ligarmos o rádio podemos ouvir as notícias. Estavam dizendo que alguns oceanos estavam contaminados e um surto de úlceras malignas haviam atingido pessoas de cidades inteiras. Ouvimos o pronunciamento do homem que dizia ser Jesus Cristo. Ele foi interrogado pelos líderes mundiais pelo motivo de que as pragas estavam atingindo a Terra. Em resposta ele disse aos governantes que aquelas pragas estavam atingindo a Terra devido ao desagrado de Deus pelo desprezo de alguns homens pela sua lei. Que enquanto existisse um povo na Terra que se opusessem a essas leis, as pragas deveriam continuar a atingir o mundo. Em consequência disso, os governantes estabeleceram uma nova lei mais rígida, que ficou conhecida como Decreto de Morte. Esta lei consistia na morte de todos que não obedecessem à lei, que tornava a observância do domingo obrigatória. Devido ao sofrimento causado à população por causa das pragas, o decreto de morte foi rapidamente estabelecido. Naquele momento não podíamos fazer mais nada. Então nos jogamos de joelhos no chão e pedimos a misericórdia a Deus para que as pragas se completassem logo. Imploramos a Deus que o verdadeiro Cristo viesse logo nas nuvens do céu para nos buscar e nos levar para nosso eterno lar, onde nós poderíamos viver sem sofrimento, tristeza e todas as coisas malignas desse mundo. Um lugar onde poderíamos descansar nossas cabeças, onde nossos sonhos poderiam ser realizados, onde a morte não levaria mais as pessoas que amávamos. Lugar este cujas flores mais belas não mais murchariam e todas as outras espécies animais viveriam em plena felicidade e harmonia. Lugar onde poderíamos viver para sempre ao lado do nosso querido Deus, conhecendo todas as suas maravilhas pelo espaço infinito.